Fala, Físio, beleza? Bem-vindo a mais um podcast. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado da área da medicina, o Dr. Mauro Choi. E hoje a gente vai falar sobre essa relação da minha área, fisioterapia, e da área dele, da medicina. São duas profissões que trabalham muito comumente juntas, seja uma antes, outra depois, ou vice-versa. E eu acho que ter um profissional aqui dessa área vai nos ajudar a ter um conhecimento de mão dupla e fazer com que a saúde do paciente, a qualidade de vida do paciente esteja em primeiro lugar sempre. Bom, Mauro, muito obrigado por aceitar esse convite. Geralmente eu começo o podcast com uma pergunta do porquê o profissional escolheu a fisioterapia, mas acho que eu vou ter que mudar hoje, que é do porquê você escolheu a medicina, né? Eu já vi vários fisioterapeutas que vêm aqui e falam, apliquei para medicina, acabou não dando certo, ou não foi aprovado, ou qualquer que seja. Mas acho que no seu caso é o contrário. E, além disso, deixo esse espaço para você contar a sua história e, novamente, seja muito bem-vindo. Poxa, legal. Fala, Fernando. Fala, fisioterapeutas. Eu que agradeço enormemente aqui de ser convidado, né? Eu me sinto, de fato, honrado. Tem muita coisa que as pessoas falam de praxe, né? Mas eu sou uma pessoa muito sincera. Inclusive, eu queria saber se posso xingar eventualmente aqui, que eu costumo falar muito palavrão. Eu saio falando que dá vontade mesmo, né? Eu odeio qualquer tipo de fingimento. Bom, cara, eu fiquei muito empolgado justamente com o tema. A fase que você me encontrou em redes sociais é uma fase que eu estou, de fato, divulgando muita coisa, muita informação que o físio já sabia e que o ortopedista não sabia, né? E é um tema extremamente relevante. Eu cheguei a fazer uma live com outro fisioterapeuta, amigo meu, Lucas, fala exatamente isso. Até comecei com uma brincadeira uma briga entre fisioterapeuta e ortopedista, né? Que é essa eterna briga aí, mas cara, não era para ser assim, né? Longe de ser isso, né? A realidade. E tinha que ter mais isso aqui, né? Mas vamos do início. Vamos do início. Você perguntou sobre como é que fui parar na medicina. Primeiro, eu não me apresentei, meu nome é Mauro Choi, sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, atuo aqui na cidade de São Paulo. Medicina nunca foi um sonho, tá? De verdade. Eu sempre fui bom aluno, eu sempre fui uma criação asiática rigorosa, clássica, né? A mesma dos filmes americanos, aquele asiático, aquele chinês que tá, é a mesma ideia, a mesma mentalidade, o mesmo rigor, né? Na base da mão mesmo, e beleza. E assim, ótimo. Sem ressentimentos, nada de... Ótimo. E aí, eu sempre fui um bom aluno e sempre quis fazer engenharia, na verdade. Coisa de, assim, a gente quer fazer alguma coisa na infância, né? Sonhos, assim, né? E passou várias coisas na cabeça, a engenharia foi uma das coisas, porque meu pai era engenheiro, tá? E eu também gostava das exatas, enfim. E meu pai... Digamos que aí entra um pouco da psicologia, o trauma, o Freud aqui. Ó. Meu pai eu nunca fui, né, à altura intelectual que um pai gostaria que eu fosse, né? E tudo bem também, já tenho 40 anos de idade, vou fazer 40 anos de idade, tá tudo certo. Mas só para explicar o contexto, né? E aí eu falei, pai, então vou ter engenheiro igual você, né? Aí ele chegou, olhou para mim e falou, olha, para ser um engenheiro bom, que ele também era um pouco frustrado com o nível que ele chegou. Ele achava que podia chegar mais e depois chegou, graças a Deus. Mas naquela época estava frustrado, falou, olha, que ele tinha muito potencial e estava meio parado. Falou, Mauro, para ser um engenheiro bom, de sucesso, ou é muito inteligente como eu, ou é muito estudioso. Você não é nenhum nem outro. Ele olhou na minha cara e falou isso. Faz medicina que você está garantido né, uma vida tranquila. Foi basicamente isso. Exatamente isso. E aí eu fiz prestei um vestibular só, que é o Federal de Juiz de Fora. Eu dei muita sorte, de verdade, que era uma época que estava tendo vestibular seriado. Eu não sei nem se existe ainda. Você faz uma prova no primeiro, no segundo, terceiro ano. Acho que nem existe mais, né? E como estava surgindo isso, e eu era um bom aluno, eu fui muito bem na prova do primeiro, no segundo, terceiro ano,
Como é inflamatório, cara, eu pensei, tô garantido, né? É só não cagar que tá tudo certo. E assim consegui entrar. Enfim, não fui um bom aluno. Eu entrei, sabe quando você entra perdido na faculdade? Né? Perdido, completamente perdido, não sabe o que tá fazendo ali. Zero motivação. Hoje eu entendo, estudando um pouco mais de tal da neurociência, enfim, do neurotransmissores. Zero motivação. O que eu tô fazendo aqui? Estudando, não memorizava nada. Nunca tomei pau em nada, graças a Deus. Mas foi até assim o fim da faculdade, né? Sem muito saber, sem saber. Eu participei de alguns projetos, fundei a Liga de Urologia e no último ano, um amigo meu, estudando para a residência, ele falou: por que você não presta logo ortopedia? É sua cara, né? E eu falei: nunca passou pela minha cabeça ortopedia. E eu falei: mas por quê? Ele falou: é uma prova só, em vez de fazer cirurgia geral e urologia, você faz só ortopedia. Esse foi o critério. Eu falei: por que não? E pronto. Foi assim, foi tudo assim. Fiz ortopedia, vim para São Paulo porque minha irmã já estava aqui fazendo pediatria. Ela não estava numa fase também psicologicamente muito boa, precisava de uma companhia. Minha mãe falou: Mauro, vá para São Paulo, e aí caí aqui. Cara, na ortopedia, aí veio o brilho, né? Foi muita sorte, eu sempre falo, tenho muita sorte, porque se a minha história acabasse aí, eu sou uma pessoa sem sorte, né? Mas não, mudou completamente. Eu vi uma, de fato, a gente ajudando, né? Não é só como estudante bobo, bestinha, né? Mas você joga lá, você está resolvendo coisa, é muito prático, né? É muito prático. Você chega o cara quebrado, você reduz, põe o gesso, opera, mas resolve, né? Então, é alta resolvibilidade. Então, eu brinco muito que a, a neurologia, por exemplo, é alta complexidade, baixa resolubilidade. O cara estuda tudo, mas o cara teve um AVC grave, e aí, como é que você resolve? Não tem o que resolver. O cara tem uma doença neurológica degenerativa, e aí? Não tem muito o que fazer. Ortopedia não, é baixa complexidade, é só pegar isso aqui juntar, mais alta resolubilidade, né? E eu me apaixonei muito nisso aí, como todo mundo no início na traumatologia, operar, sangue nos olhos, muito isso aí, me pegou bastante mesmo. Tive muitas sortes, né, na carreira de conhecer algumas coisas, enfim, consegui muita coisa, consegui operar muito, muita retaguarda, fiz tudo que era preciso para manter a mão. Muito ortopedista não opera, muito não opera, porque não dá essa continuidade, né? E eu consegui, tá? Aí eu foquei muito em consultório, assim, não no meu consultório, mas em ambulatório, porque eu queria, no ambulatório, resolver o problema do paciente. É que eu falo até hoje, né? Eu não falo de boca para fora. Eu não estou aqui para afanar o paciente. Ele veio com uma queixa, eu quero resolver a queixa. Então, para ter resolubilidade, eu queria saber o que eu preciso, por que eu não estou resolvendo o problema do meu paciente. Está cheio de dor, eu mando para físio, às vezes não melhora, eu faço, não melhora, mas o quê? Fui muito curioso com relação a isso aí. E assim, e de longe, todo mundo aqui que está me vendo vai entender, de longe, o fator mais importante é a qualidade do fisioterapeuta, né? E aí, meu nicho de pacientes era o paciente convênio, que é para pedir convênio, que a gente sabe como é que é, volume, né? O fisioterapeuta, relatos de fisioterapeuta, fala que a média é de 5 a 15 reais, né, por paciente. O cara vai ganhar um honorário do convênio, que vai ser repassado para a clínica, que vai pagar encargos, vai tirar 70% e vai pagar 5 reais para o fisioterapeuta. Cara, zero motivação. E eu falo ao meu paciente, se eu tivesse nesse esquema, eu não dava nem bom dia para você. Eu falo para o paciente, eu não daria nem bom dia, se quer sorrir para tua cara. E, e o seu físico está fazendo ainda mais, né? E para fazer o paciente entender que é um esquema que não traria resultado. Então, há muitos anos, eu venho convencendo meus pacientes de convênio a fazer fisioterapia particular. Eu faço isso há muito tempo. Eu falo que eu estou gastando saliva porque você vai buscar um bom resultado, eu quero que você tenha um bom resultado, mas agora esse resultado depende de um terceiro. E se você pegar um terceiro errado, não vai dar bom resultado. E sempre convenci muito e tive alguns parceiros, né? Atualmente encaminho muito para o Lucas, né? Confio bastante porque foi meu filho, né? Eu comprei o LCA, operei, me impressionou muito o conhecimento dele e aí pronto.
Nessa que eu fui pescando algumas coisinhas, né? Um evento que eu lembro, eu conheci a esposa de um amigo que, quando soube que eu era ortopedista, ficou jogando, ela é fisioterapeuta, ficou jogando umas piadinhas, né? Que eu não entendia. O que é essas piadinhas? Tipo, né? Vocês ficam mandando um pedido assim, assim, assim. Eu falei, mas não é assim. Não é, né? A gente, só que o ortopedista não sabe. Daí já entra nessa discussão. Cara, a maior parte é falta de conhecimento. Não entra aí a má índole, cara, filha da puta, né? Tá querendo foder com o paciente, né? A maior parte mesmo é pura inocência, é falta de conhecimento. E aí o grande erro vem lá atrás, na formação, a falta de contato. Então, o ortopedista tinha que ter uma formação também voltada para a reabilitação, entender, ao menos, entender o que eu posso reabilitar. Por quê? Até então é assim, eu vou um tratamento conservador, joga para o físico. Não melhorou, opera, e acabou, né? Mas eu tenho que entender, né, qual grau de complexidade vai conseguir resolver essa doença, né? Será que o fisioterapeuta não poderia ter feito algo a mais ou menos? E aí eu comecei a entrar. Tá, não melhorou, né? Qualquer ortopedista fala, não melhorou, opera. Mas eu, o burro aqui, eu falo, não melhorou, por que não melhorou? Tá, o que o seu filho fez? Tá, e aí vai. E aí eu fui começando a pegar algumas nuances, entendendo algumas coisinhas, né? Na maior parte do tempo foram crenças erradas, hoje eu entendo que eram erradas, mas eu ainda estava, né, buscando a verdade, até que aí o Lucas também foi jogando algumas coisas, e eu comecei a pesquisar algumas coisas, e aí muito recentemente, na verdade, que eu achei o caminho. Aí eu vi uma postagem do, não sei se conhece, do Léo Ávila, ele fala de tudo sobre dor. Eu vi uma postagem de dor, e aí me pegou de tal forma, porque como eu trato ombro e cotovelo, cara, dor em ombro é estresse puro, né? Todo mundo que vem com a dor no ombro, vem com aquela dor aqui, é muito estresse. E hoje, inclusive, artigos mais recentes que eu estava lendo, compara muito a dor no ombro mais com a dor lombar, né? O ombro está mais próximo à lombar do que a outras articulações, ou seja, tem muito da dor nociplástica, né? E não só a dor nociceptiva. Bom, e aí eu sempre tive isso na cabeça, cara, será que sou eu? Porque o ortopedista não investiga, né? Mas eu investigava muito fase de vida, nível de estresse, como é que tá, né? E todo mundo estava passando por uma fase ruim de vida, estresse ou ansiedade. Cara, todo paciente me falava, sou eu que atraio, eu sou um imã de paciente. Não, é o perfil do meu paciente, dor no ombro, né? E aí, quando eu vi essa história de dor nociplástica, esse mundo completamente diferente da dor, eu me apaixonei na hora, né? Agora entendi. Agora, tudo que eu busquei anos fez sentido. Por isso eu entrei de cara, né? Isso é muito recente, né? Então, até eu conseguir aprender tudo, vai demorar muito tempo, né? Mas escutando o vídeo, lendo o artigo, tentando aprender, e aí tentando divulgar isso aí, porque eu tenho certeza que muito ortopedista não sabe. Quem sabe isso chegue a alguns ortopedistas, né? Para eles começarem a entender um pouco desse trabalho. E aí entra também algumas questões exame de imagem, o cara olhar o exame de imagem e tratar o exame de imagem, que é muito errado, que os fisioterapeutas também ficam revoltados, né? Muito também por desconhecimento, tá? É claro que aí, nesse ponto, tem muitos que usam disso para operar, né? Sabendo que não seria o certo. Tem, bom, tem, né? Mas muito mesmo realmente é falta de conhecimento. Então, eu acho que a falha está na educação do ortopedista, infelizmente, porque a gente é muito focado na cirurgia, né? E, de fato, tem que ser, são muitos procedimentos cirúrgicos, é algo sério, né? Eu tenho que treinar muito bem isso aqui para não fazer cagada no paciente, né? Mas aí acaba negligenciando todo o resto. Nem que aumente o tempo de residência, né? Mas tinha que focar, sim, na parte de reabilitação e unir a fisioterapia com a ortopedia. Aqui em São Paulo, os grandes serviços têm, os pequenos, nada. Sim. Eu acho que entra dois grandes conceitos de um trabalho que
é mais comum de multidisciplinaridade, né? Vamos pensar no ambiente de convênio que você comentou, em que vinha, né? Eu trabalho em convênio, então vinha aqueles pacientes PO, só que a gente tinha o quê? O exame de imagem, tinha a história que a gente colhia do paciente, e é isso. A gente não tinha, tipo, a dona Maria vinha e passava o número do Dr. Mauro para a gente falar, Mauro, o que aconteceu? Como que foi? Qual que é a história? Quanto tempo ela operou? O que a gente não pode fazer? Né, tal. O que, né, é diferente esse conceito em outras realidades de outras clínicas, de outros centros de reabilitação, da interdisciplinaridade, em que existe esse diálogo entre, no caso, profissionais da medicina e da fisioterapia, para entender quais são os objetivos principais de reabilitação, né? Porque não adianta o Mauro fazer, cara, ficou lá, suou na cirurgia, 6 horas, fez um negócio da hora, entendeu? Dei aula. Só que aí chega, o fisioterapeuta não vai no Lucas, ou, né, ou quem quer que seja, um profissional de confiança, ou propriamente um profissional escolhido a dedo do paciente, que não existe essa conversa entre você e o profissional, e acaba resultando em falha na cirurgia, perdão, não falha na cirurgia, né? Falha no tratamento, ou né, o tratamento não está sendo realizado da forma que deveria, não está tomando o tempo que deveria, e acontece o que acontece, o paciente tem que repassar pelo procedimento, tem que começar a tomar mais medicação, né? E vem mais complicações associadas. Exatamente. Essa palavra que você falou, multidisciplinaridade, né? É o que tem que ser passado, assim, na verdade, é passado na nossa formação, tudo, igual o SUS, né? A teoria do SUS, lindo, mas na prática, nada, né? Na prática, cara, a raça médica tem muita porrada para tomar ainda, entendeu? Tem que aprender muita coisa ainda, tem que aprender a baixar a cabeça, baixar a humildade. E impressionante, os que menos sabem, já ouviu falar da... Qual que é o nome? Fugiu o nome. É lei de Dunning-Kruger. Quanto menos você tem conhecimento, mais você acha que sabe, né? Então você, no assunto. Aí você começa a ter conhecimento, aí você baixa a bola, você fala, opa, eu não sei de nada, né? E depois só vai voltar a ter confiança quando você começa a ver muito, né? E aí que começa a surgir as dúvidas. Se você tem conhecimento, você consegue gerar dúvida e questionamento. Exatamente. Então, eu tô nessa fase aí, baixei a bola, peraí, eu não sei de nada. Não sei de nada de fisioterapia, vamos aprender aqui, né? Mas tá aí, maioria aí, todo mundo, né? Não, eu que sei. E aí faz as guias de fisioterapia orientando o fisioterapeuta o que ele tem que fazer, e tudo errado, e tira o impacto, e não sei o quê, enfim. Aí dá o problema, aí entra o conflito já. Porque, olha só, se eu falo para o paciente, é isso, porque hoje eu dou aula eu sempre dou aula para o paciente, né? O que ele tem, biomecanicamente, depois paro tudo e falo, mas dor não está diretamente relacionado com lesão. Aí eu dou uma aula de dor, né? E o Lucas faz a mesma coisa. E aí ele cria um vínculo, né? E fala, porra, os dois estão se conversando, então deve ser isso. Agora, quando vem o físico, fala uma coisa e o ortopedista fala outra, o paciente, e aí? Como é que vai ser, né? E aí eu falo abertamente, infelizmente, ele acaba acreditando no médico. E aí que dá a cagada, entendeu? Porque não é o médico que sabe reabilitar. E eu falo muito, eu falo muito com meus pacientes, muito paciente vem, quando você demonstra a informação, e eu gosto de falar bastante, você ganha muita confiança, né? E aí eles confiam muito em vários aspectos. E eles querem que, doutor, mas o que eu tenho que fazer? Me fala qual exercício, me fala... Aí eu paro tudo, falo, não, então você não entendeu nada. Você não entendeu nada, porque eu não sou fisioterapeuta, eu não aprendi isso, né? Não cabe a mim, então cabe ao fisioterapeuta. Então, por isso você tem que escolher um bom fisioterapeuta. Ponto. Ele tem total autonomia de traçar o plano terapêutico. É claro que ele também tem total autonomia de entrar em contato comigo
e discutir o que pode ser feito. Mas a reabilitação é do fisioterapeuta. Esse negócio de passar cartinha, eu falo, eu estou escrevendo aqui só para te enganar, eu falo para o paciente. É só para te enganar, só para você achar que está bonitinho, mas é o físico que vai traçar, né? E aí, essa crença está muito presa na população de maneira geral. E eu não sei o que fazer para tirar essa crença, que os médicos têm que começar a falar isso, mas não falam. Não falam. Eu fico lembrando do filme do Pat Adams, né? Que é aquele modelo de Muito bom. atendimento biomédico e tudo mais. Né, e aí eu acho que o pior desse filme que ele mostra é que, principalmente aquele médico que tinha muita intriga com o Pat Adams, que ele se colocava mais que o próprio paciente, né? Mais importante, né? Tem aquela cena clássica que, né, ele fala, essa aqui assim, ó, é a paciente da perna inchada, que tem diabetes e não sei o quê, e pergunta, qual que é o tratamento, blá, 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 e o Pat vai lá e pergunta, qual que é o nome dela? Então, eu acho que historicamente, na minha faculdade, nas faculdades de fisioterapia, a gente sabe o que o médico tem que fazer, porque, né, a gente reabilita a cirurgia, reabilita pós-consulta, pós-ambulatório. Então, a gente precisa saber o que foi feito, precisa saber o que esse medicamento faz, precisa saber qual a inserção dessa cirurgia, qual o método de entrada e afins. Mas não acredito que... né, eu te pergunto se existe o caminho inverso, né? Se a gente vai operar um manguito rotador, o que o físio precisa fazer? Né? Obviamente, existem as restrições pós-cirúrgicas, né? Mas tem outros pontos que dá para ser trabalhado, né? Sim. Então, cara, hoje eu pensaria um pouco diferente, né? Antes, como é na cabeça da maioria, é tudo fortalecimento, exercício, fortalecimento, né? E hoje eu dou muito valor também à área psicossomática, já é uma palavra errada, mas psicológica do paciente, né? Entender qual crença. Eu já pergunto, tá, mas o que você acha que está acontecendo no seu ombro? Será que é uma coisa grave? Para entender o que ele pensa, né? E aí o trabalho do físio, porque, olha só, fazer exercícios, né? Porque a gente precisa de pouca coisa para, de fato, modificar, né? Melhorar, tá? A parte que vai operar. Eu precisaria de uma melhor tonicidade da cintura escapular, de postura. Ele vai ficar muito tempo com a tipóide, vai sentir muito dor aqui. Já aprender a fazer exercícios nem que seja isometria, mas mobilidade escapular sem medo. Até mesmo manguito, o que ele conseguir fortalecer, ótimo, tá? Mas ele não poderia fazer isso em casa? A verdade é sim. Ele poderia pegar um elástico, aprender. O Lucas faz muito isso comigo, né? Com meus pacientes. Ele ensina o paciente, grava o paciente. Isso vai fazer em casa tantas vezes do dia. E eu picoteio o paciente. Você vai fazer essa porcaria aqui, senão não vai dar certo. É isso. Cabe a você se tratar, né? Vamos parar de delegar a sua dor a mim e ao Lucas, né? Faz isso que vai dar certo. E aí, enfim, funciona. Mas aí eu acho que hoje o médico e o fisioterapeuta tem que também ficar abordando a parte psicológica, que é importante. Então, tirar os medos do paciente. E, na verdade, o médico hoje, o ortopedista, faz o contrário, coloca medo. Tá? Esse tendão está rasgado, o disco está zoado, não pode correr, não pode. O paciente trava. Já é um perfil de paciente medroso, e aí, pronto, não melhora nunca, né? Aí que eu fui entender o tal do nocebo, né? Que é o que a gente faz mais. Tá? E aí eu imagino que muito disso vem da medicina americana, tá? A nossa medicina brasileira é muito modelo da americana, muito exame, cirurgia, business, fee for service, né? E processo. Então, o americano coloca medo para se resguardar de processo. Olha, eu falei que não podia. Eu falei que vai dar. Se você fizer isso, dá errado. Para jogar culpa no paciente, entendeu? Eu acho, isso já é uma crença minha, que talvez um pouco, né? E aí eu estou resguardado. Mas aí mal sabe o médico que ele está piorando completamente o resultado do paciente dele, né? E tem que fazer o contrário, é ser positivo, né?
E eu sempre tive, graças a Deus, bons resultados clínicos, porque eu sempre fui algo muito positivo, né? Eu não sabia dessa história, mas eu sempre falei, não, é para mexer, vai pegar peso, musculação, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai, e acaba melhorando. Hoje eu entendo mais o porquê, né? Então, não sei se eu consegui responder, além da parte física, que dá para fazer com pequenas orientações pré-operatórias, né? Sempre focar em crenças, né? Melhorar os medos do paciente, que é o que vai, eu acho que, alavancar melhores resultados. Com certeza. Eu acho que vem classicamente desse modelo biomédico, né, representado no filme, da gente tratar, no seu caso, só tratar o ombro, no seu caso, só tratar o cotovelo, e esquecer essa questão do estresse, essa questão lombar que você comentou. E é inevitável, eu acho que, principalmente no modelo que você comentou, né, da sociedade brasileira, de crenças e tudo mais, é inevitável um médico que tenha consciência de ambas as áreas ficar só na área dele, no sentido positivo. Não é que você tem que ir lá escrever físio, faça tal coisa, físio não faça tal coisa, mas é você já passar essa consciência do que a fisioterapia pode fazer para o paciente, do que ele não deve fazer, do que ele deve fazer, do que ele deve dar sequência, desde a consulta médica, seja pré-operatória, seja ambulatória, para já ir quebrando estigmas. E aí o paciente que quebra estigmas já consegue falar isso para outra pessoa, falar, porque é muito comum. Algum amigo meu aqui fica doente, ou né, torce o tornozelo, qualquer coisa, qualquer lesão musculoesquelética que acontece, e fala, eu tenho que ter repouso. Eu falo, tem que fazer outra coisa, né? E é uma questão social que vai passando de geração em geração, e a gente tem que ter esse trabalho diário, que você comentou que já faz, de quebrar paradigma desde a consulta médica e em diante, né? Cara, eu sou tão radical, eu acho que eu sou tão radical, que eu vou até um pouco além, eu de fato penso aqui, eu falo isso, só falo isso porque estamos no podcast de fisioterapeutas, né? Se fosse de médico, eu acho que eu não falaria. Que um primeiro atendimento de, ao menos, dor crônica, né? Dor sem causa, né? Não é que caiu, bateu, tem que investigar uma fratura ou lesão, não, né? Mas primeiro atendimento de dor crônica, surgiu uma dorzinha aqui, que tinha que ser com o fisioterapeuta, né? Nisso não tenho dúvida. Seria melhor para a sociedade. Disso eu não tenho dúvida, né? E aí, se o físio cheirar um red flag aí, opa, tem coisa esquisita. Acho que seu caso, dá um pulo ali no médico, só para ver a opinião dele, depois volta. Mas esse contrário, aí o paciente já chega cheio de medo, cheio de opiniões, muitas vezes é contrário ao físico, que é o que está certo, e aí começa a cagar e não dá certo, e é o que eu costumo falar. E é por isso que a gente falha miseravelmente. Se um a cada 3 pessoas no mundo tem dor crônica, se metade dos idosos tem dor crônica, é porque a gente está falhando miseravelmente. Tem que entender aonde estamos falhando. E muito é dessa falta de multidisciplinaridade, falta de comunicação. É muito comum, obviamente, por exemplo, estou com sintomas renais, sintomas estomacais. Obviamente, o que você vai procurar é uma emergência médica. Isso também, né? Vai dar alguma medicação, alguma injeção, ou o que quer seja. Mas a sociedade brasileira e mundial, bom, vou falar do que a gente sabe, né? Vamos falar do Brasil. A sociedade brasileira tem essa dificuldade em entender que o fisioterapeuta também é profissional de primeiro contato. E como você falou, em muitas situações deveria ser o profissional de primeiro contato. Né? Você comentou daquele esquema do SUS, né? Você tem o do SUS. Tá, a gente vai na UBS. Então a gente vai na UFA, aí vai subindo. O paciente precisava no hospital em janeiro, agora que já é outubro, não está mais precisando mais. Exatamente. E até, imagina, a gente tem muito fisioterapeuta no Brasil, né? Não sei se, eu nunca pesquisei, eu gosto de pesquisar muita coisa. Comparando com a qualidade de fisioterapia no Brasil e o resto do mundo, a fisioterapia brasileira é muito bom, não é isso? Essa é a ideia, que eles publicam muito artigos, tudo, né?
Sim, então, muito fisioterapeuta, e no SUS poderia começar com isso, né, já. Não, nem que tenha uma triagem, um físio responsável por uma triagem, ele vai recebendo passo e falou, não, você é para médico, você, né? E aí, na triagem, eu fiz uma lombalgia clássica, não teve red flag, ele já manda para os colegas reabilitarem a fisioterapia, né? Pronto, né? Já aí vai cair num clínico, um médico recém-formado, e a gente sabe que a qualidade também hoje em dia não está das melhores, que vai, enfim, passar tudo para o paciente, remédio, não sei o quê. Até, mas eu não durmo bem, então eu li em algum lugar que é por falta de sono, então toma aqui um diazepam, né? E aí eu começo a piorar a porra toda. Né? E aí deixa o paciente mal acostumado em outra cultura que é comum também. Muito comum da minha irmã, por exemplo. Qualquer dor, qualquer desconforto, vai tomar um remédio. Em vez de buscar uma solução, que eu já falei várias vezes para ela, que vai atuar na causa, a gente vai buscar uma solução que atua na consequência. Né? Então, um diazepam vai atuar em um XYZ que não tem nada a ver, porque o negócio está lá no começo do abecedário, está no ABC. Então, e aí vai causar o paciente que está economizando dinheiro nesse momento, né? Porque é muito comum o paciente virar e falar, nossa, por que a fisioterapia é tão caro? Né? E aí já vem um professor de educação física falar que é melhor você pagar a academia todo mês do que você, daqui a 10 anos, pagar uma internação hospitalar por um período. Sim. Então, o pessoal gosta de economizar dinheiro na própria saúde. A saúde não devia ser uma coisa que você tem que economizar, é um investimento que você tem que fazer para si próprio, a longo prazo. Né? É difícil ver resultados agora de planos a longo prazo, porque eles são a longo prazo, mas eles têm um objetivo final. Sim. Essa, infelizmente, é a nossa mente, né? A gente evoluiu dessa maneira. Né? No passado, na selva, esse pensamento era bom, deixava a gente vivo. Mas hoje é o contrário, né? E é difícil modificar. Mesmo que racionalmente, a gente vai pender sempre para o mais fácil, mesmo provando, né? Então, eu faço muito trabalho de divulgação de informação. Olha, estou provando aqui que se você não fizer exercício, vai dar ruim. Se você não fizer musculação, não acumular músculo, vai dar ruim. Provando com artigo. Muda alguma coisa? Não muda. Meus pacientes, cara, que eu venho, falo, convenço, não muda muito o comportamento, porque aí já é comportamento humano, né? E aí é bem mais complexo. Aí que eu comecei a ler um pouquinho sobre isso, mas muito pouco, porque tem tanta coisa para ler, para tentar utilizar isso para convencer o paciente a modificar seu comportamento, né? Mas o máximo que a gente pode fazer é que ele saia dessa pré-contemplação ainda, entendeu? Não, vamos mexer um pouquinho, vamos matricula aqui na academia, né, faz o que você quiser, enfim, modificar o discurso. E, de fato, né, é muito mais barato praticar exercício na academia da rua, né, do que depois gastar com medicação. Cara, e é muito paciente que eu atendo, eu ainda estou em um ambulatório de convênio, mesmo de convênio, que não tem muita condição, gastando remédio caro, né, colágeno caro, véio, que eu fico revoltado. Tem muita gente que ainda toma glicosamina e condroitina, os próprios médicos passam. Aí eu penso, cara, porra, o médico não pensou. Tem uma outra paciente minha que estava lutando para parar de fumar, operou, quando operou ela conseguiu diminuir um pouquinho, aí ela só precisava, ela ia tentar bupropiona, tentou pegar do laboratório que ela trabalhava, não conseguiu, mas enfim. Aí eu falei, tá, mas é tão caro assim, tenta pagar, né? Só agora nessa fase a bupropiona. Não, mas já estou tomando isso. Aí eu fui ver o outro ortopedista do joelho, um monte de remédio sem evidência nenhuma, velho, e caro. Porra, essa mulher vai deixar de parar de fumar para tomar colágeno, velho? Porra! Sério mesmo? É essa situação, velho. É triste, porque cada um enxerga. Cara, o ortopedista de joelho enxerga joelho. Não pode, velho. Quiçá pessoa, entendeu? Ele nem enxerga o corpo todo, quiçá ser humano, né?
E que sabe que esse ser humano tem sentimentos, emoções e crenças, entendeu? Então nós estamos muito longe, mas muito longe de uma boa medicina, né? Sim. Falando assim, eu me escutando até, eu parei, pô, tô virando um militante. Mas, porra, quando você enxerga a verdade, fala, velho, sério, e ninguém vê isso? E tá todo mundo vendo, ninguém faz nada. E não, ninguém faz nada. É isso. É bem É isso. complicado, já fica acostumado com o que é fácil, né? É mais fácil passar um remédio que eu não sei se tem evidência, porque eu não estudei, e por agora tá dando certo. Ainda tô recebendo e tá dando certo. Mas quando esse paciente começa a voltar de 2 em 2 meses, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, fica mais complicado. Então, aí que entra também o modelo, o sistema, né? Que tá, se o paciente está voltando e gerando dinheiro, tá tudo bem para ele, né? Então, Ainda mais cirurgia. ainda mais cirurgia. Se ele quer operar, vamos operar, tudo cirurgia, tudo cirurgia. E várias vezes eu tive que convencer o paciente a não operar. Eu falo para ele, cara, você não está entendendo. O mais interessado nessa cirurgia sou eu. Eu quero te operar porque eu ganho dinheiro. Mas você não precisa. Você não precisa. E o paciente, sabe, já falaram para ele, porque todo mundo está operando, que quer operar, que vai resolver. Eu, velho, não vou fazer só porque você quer, ou porque eu vou ganhar dinheiro. Né? Não é por aí. Né? Mas, enfim, cada um tem suas contas para pagar e cada um tem sua consciência, seu travesseiro para dormir. É bem por aí. Você já chegou a fazer algum curso, né, na área de fisioterapia, né? Você comentou do Léo. Isso, eu comprei o curso online dele, né? Vai assistindo as aulas. Ela tem 200 e poucas horas, 200 lá de horas. Eu assisti umas 60 horas aí. Mas já me deu uma base boa para aí começar. Eu sou muito curioso com artigo. Estou sempre no PubMed, né? E eu mexo hoje muito com a ChatGPT, inteligência, né? Desde que surgiu, eu vou brincando aqui e ali. Infelizmente, o chat é mentiroso, engana muita gente. Mas algumas coisas dá para otimizar. Então, posso pegar um artigo, jogo no chat, ele já põe para mim, eu vejo se é interessante ou não, já pulo para o próximo, assim vai. Né? Sim. E aí, a partir daí que comecei a ver mais artigos, comecei a conhecer autores, né? O periódico PEN, que tem muita coisa também, enfim, me ajuda bastante a entrar, conhecer por essa área. Não, eu acho que é ótimo, porque você consegue preencher a lacuna que, no caso, a residência, no caso, a faculdade, não preencheu sobre o conhecimento que é pré-dito de fisioterapêutico, que é importante para a sua prática clínica cotidiana. Sim, aí você pergunta se eu vou em congresso de ortopedia. Nunca fui no brasileiro, eu fui em 2014, né? Em 2014 já era cirurgião de cotovelo. Nunca fui no congresso de ortopedia, de ombro e cotovelo, fui um ou dois, né? Cursos aqui também em São Paulo, bons cursos, fui. Eu vou e eu vejo a mesma coisa, velho. As mesmas doenças, tudo dividido por doenças, né? Enfim, patoanatômicas, né? Manguito rotador, tá. O que tem de novo? Tá. Agora é melhor uma âncora com 3 fios ou colocar 2 âncoras com 2 fios? Porra, entendeu? Mas, caralho, não muda nada, velho. Não muda nada, não muda nada. E aí, essa parte cirúrgica que é o menos importante, cara, é o menos importante, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que não é o melhor cirurgião que vai fazer a diferença no paciente, não é, né? É o que fica sendo valorizado. E aí criam soluções diferentes, com cirurgias diferentes. Aí você fala, porra, tá, é melhor? Não, mesmo resultado. Tá, é mais fácil? Não, a curva de aprendizado é maior. Tá, é mais barato? Não, é o mais caro. Mas por que então? Porque a gente ganha dinheiro. Simples assim. Mais direto e simples impossível. Simples assim. Aí, porra, que tesão que eu tenho de ir num negócio desse, entendeu? E aí eu parei de ir, comecei a frequentar. Esse ano eu ia no Difísio, o Lucas me chamou lá, não deu muito certo, enfim. Mas eu tenho mais interesse de conhecer os terapeutas, vai ser um mundo novo, vai ser muito mais conhecimento que eu vou agregar para o meu paciente do que aprender técnica cirúrgica que vai fazer diferença nenhuma.
Hoje você divide, né? Vamos pegar uma semana de 5, 7 dias, né? O que seja. Você divide a sua semana de trabalho, né? Vamos colocar em porcentagem. Quanto seria a cirurgia e ambulatório? Ah, tá. Aqui. Perdão, quando eu digo ambulatório, não é atendimento, né? Sim. Hoje eu estou numa fase completamente de transição. Estou nessa fase há um ano, abri o consultório há um ano, né? E aí, antes de abrir o consultório, eu tinha 10 ambulatórios na mesma semana. 10 ambulatórios na mesma semana. De meios períodos, né? Eram 7 hospitais, 2 clínicas, alguma coisa assim, mais ou menos. E aí, de 2 ambulatórios, eu captava paciente, né? Para cirurgia e também fazia retaguardas, né? Então, na verdade, o volume maior é de retaguarda. Eu operei um cotovelo, então em 3 hospitais que eu estava, se chegasse um fratura de um cotovelo naqueles dias, eu ia lá e resolvia, né? Então é uma demanda espontânea, que aí depende muito do giro do hospital, tá? Aí, de ambulatório, o volume de cirurgia de ombro, né, não é tão, né, não é tão alto assim, né? Quer dizer, tem os manguetinhos, tudo, mas varia bastante. Então, nesse negócio de porcentagem, eu colocaria 80% de atendimento para 20% de cirurgia, né? Mais ou menos por aí. Isso fazendo certo, né? E aí você pega pessoas, não, mas fulano de tal opera muito. Aí você para e pensa, tá, mas se 5 a 10% dos casos, são cirúrgicos, e o cara opera 25, 30, é porque ele é bom? Entendeu? Onde eu quero chegar? Uhum. Que cálculo é esse esquisito, né? Não sei. Eu sou bem pé atrás com isso. Suspeito. Exato. E aí, esses 20% você coloca quais casos, né? Fratura, manguito, o que você vê? Ah, tá. Não, então, na época que eu estava operando muito trauma, vai até uns 40%, viu? Porque eu estava direto sem cirúrgico. Eu operava muito com um amigo meu, Alexandre Oyag, fantástico, cirurgião de mão. E como ele fazia mão, punho, antebraço, operava cotovelo, né, braço, ombro, toda a cirurgia de membro superior, daquele hospital, a gente operava junto. Então, era 50 mês. Só os que eu fazia com ele era 50 cirurgias mês, mais ou menos. Então, foi uma fase muito boa, de muito aprendizado também, né? Mas ele vai ficando velho, né? Agora, de ambulatório, disparado, no consultório, a queixa é dor subacromial. Né? Não vou nem falar manguito, porque não se fala, é dor subacromial clássica, né? E aí, quando se opera as lesões transfixantes, né? Hoje, a minha esposa trabalha comigo, ela que gerencia o consultório, né? Então, ela que é do financeiro, ela fica brava comigo, falou, pô, eu te escuto lá, você não tá querendo operar o paciente, ele tá rasgado, tem não, pô. Tá rasgado, opera, né? Você operava antes. Mas não, então, hoje a gente considera aqui um perfil, várias coisinhas, né? Que, pô, dá, não é que tá rasgado, tem que operar, não é assim, não é assim. Vamos entender o paciente, a fase de vida dele e tudo, é só deixar muito bem esclarecido, é isso que você tem, ele pode evoluir, não dá para saber, né? A gente se acompanha, 6 meses faz outra ressonância, vê como é que tá a progressão, dá, né? Mas se for pegar todo mundo aí, dá 5%, como é que... Eu tinha um cálculo mais ou menos, a cada 25% mais ou menos de atendimento dá para converter em cirurgia no caso do ombro, né? Cotovelo não tem muita cirurgia eletiva, é mais trauma, né? Até tem a epicondilite, que tem um volume muito alto, né? 1,5% da população tem epicondilite, mas até transformar... Físio resolve, né? E aí também depende do quanto, se você gasta, explica direitinho, eu dou uma cartilha, o que você vai evitar fazer no dia a dia? Isso aqui, para não sobrecarregar, né? Tudo, e eu falo, vai dar certo na fisioterapia, gruda na físio e dá certo, né? Então, a minha taxa ainda de cirurgia de epigista é bem mais baixa ainda que dos outros, porque eu forço muito a reabilitação. E aí, fora manguito, o segundo mais comum, instabilidade, né? Instabilidade granumeral, bem comum também, geralmente anterior, aí faz uma artroscopia para suturar o lábio, né? Nos casos mais graves, aí faz o Latagê, né? Mas é tão incomum o Latagê que quando eu vou... Eu não fiz tantos Latagês, né? Porque geralmente
operando rápido, né? Fazendo a coisa certa rapidinho, reabilita. Então, até hoje, lá tá G, eu chamo outros colegas que têm mais contato com o SUS, que faz toda hora, né? E aí a gente opera junto. E aí a prótese é outra questão. Aqui é polêmico, hein? Prótese de ombro, já ouviu falar da prótese reversa de ombro, né? A prótese reversa, ela é o contrário, né? O húmero tem a bola, mas aí, na verdade, o húmero vai estar o prato da glenoide e na glenoide vai estar a bola. Inverte para aumentar o braço de alavanca, né? Então, você estica um pouquinho o deltóide, você ganha um pouco de força do deltóide, aumentando o braço de alavanca, e na posição que ela fica apoiada, assim, fica quase como um quadril, né? Então, ela tem um apoio maior para maior estabilidade, né? Isso é para quando não tem manguito, né? Não tem manguito. E aí você sabe que o paciente não vai rodar, tem algumas limitações, é de salvamento. Quando usa a artropatia do manguito, o paciente rasgou, já tem tudo, não dá para costurar, enfim, né? E fraturas, né? O idoso, eu não sei se mudou, né, na parte escolar, mas quando surgiu era acima de 75 anos de idade, com fraturas de mais de duas tuberosidades, mais de uma tuberosidade, você considera já colocar uma prótese, porque sabe que vai evoluir mal, não vai consolidar a tuberosidade, enfim, é mais ou menos por aí. Tá, não questiono a parte traumática, fazer uma prótese para fratura, né, em alguns casos realmente interessante. Agora, a quantidade de próteses que o pessoal está fazendo, assim, é absurdo, né? O que mais se tem no ombro é curso para prótese de reversa, prótese reversa, né? Porque aí é marca tal, então aprenda a fazer marca tal, aí você vai na Itália, vai aprender, aí você vai... É isso, né? Cara, eu fiz 4, vai, 12 anos, né? Por quê? Porque não preciso, velho. Essa é a minha visão. Eu, pelo menos, consegui reabilitar a maioria dos meus pacientes sem manguito. O velho não tem manguito, foda-se, né? Não é assim, ó, fiz a ressonância, não tem tendão, prótese. E é o que tem sido feito. O cara nem fala, ó, se eu chegar pro vovô, seu José, dói? Mais ou menos, né? Levanta o braço, tem dificuldade. Tá, bora fazer um físico legal? Bacana? Bora. Beleza, faz a física, o cara nem volta. Então, na verdade, não tem nem notado como é que tá a evolução, porque nos convênios nem faço isso, nem volta, né? Se não voltou, porque tá melhor, né? Ah, mas dói muito, você vê realmente está muito inflamado. Infiltra. Infiltrar, porque infiltrar danifica o tendão. Foda-se, não tem tendão mais, entendeu? Infiltra, tira a dor e melhora a dor do paciente no tempo de reabilitar. Tudo explicado. Ó, tirei a dor, vai durar 3 meses, tá, seu José? Agora vai na fisio agora, reabilitar esse ombro aí, depois você vai na musculação. Mas sem tendão? Sim, sem tendão. E fica ótimo, né? Se lá na frente ainda não, ainda temos a prótese, mas estão usando isso de cara. O paciente chega, eu já vi muita paciente, eu atendo muito paciente que para a segunda opção, né? Segunda opinião. Muito paciente. Falaram para fazer prótese. Não, calma. Muito. Porque é isso. A ortopedia é uma área cirúrgica e tudo que o ortopedista faz é operar, basicamente isso, né? Eu acho impossível a gente conseguir modificar essa cabeça até mudar o sistema de pagamento do médico. Em vez de ser fee for service, ser uma medicina baseada em valor e não por serviço, né? Que já existe essa ideia há décadas nos Estados Unidos, só é de difícil implementação porque tem muitos, né, interesses conflitantes aí, entendeu? Sim. Cara, é um problema muito grande que nem em podcast dá para falar tudo. Mas eu também fiquei curioso para saber qual que é qual que é a sua rotina com o Lucas, né? Que é um profissional de fisioterapia que você trabalha, de recomendação, de instrução, né, para falar de paciente e tal. Como que é essa rotina? Fiquei interessado para saber. Sim, eu tenho outros, né, fisioterapeutas também que eu indico, tudo, né? Você fala do Lucas que eu tenho contato próximo com ele, qualquer coisa ele manda mensagem, liga, manda vídeos, né? E a gente costuma debater caso. E outra, taxa de sucesso, né, dos meus pacientes com ele, excelente. Então, eu realmente confio de verdade. Eu falo ao paciente, olha nos olhos, falo, confio nesse cara aqui, se quiser ir nele, manda bala. Então, basicamente, sempre, todos os pacientes, hoje,
encaminho. Se não for passar com o Lucas, eu sempre falo pelo isso, então, ao menos faça particular com o outro, mas faça particular, não faça pelo convênio, né? Tá, não tem condição nenhuma, então não vá em grandes clínicas, procure pequenos estúdios em que é pelo convênio, mas é o dono do estúdio que está fazendo, vai ser algo melhor, né? Enfim, essas orientações. O Lucas, de fato, o nível de conhecimento é outro nível, assim, de verdade. Ele é muito curioso também, está sempre correndo atrás de informação, é muito atualizado, né? E ele tem o mesmo pensamento que eu, decidi. Ele também ele fala: você tem que se orgulhar de reabilitar o paciente com poucas sessões, não muitos. Fala: ó, eu reabilitei com 3, 4 sessões e tchau, não quero te ver mais, né? É claro que varia muita coisa, né? Ele já chegou no nível que ele consegue fazer isso, não falta paciente, né? Então dá para se manter. Mas ele pratica uma fisioterapia, assim como eu falo, eu estou defendendo uma medicina de verdade, né? Uma fisioterapia de verdade, que não é enrolar, entre aspas, né? Só com medidas analgésicas, somente analgésicas, sem mais nada, que o paciente vai ficar, né, tendo que fazer retornos, né? Então, é orientar, e se o paciente seguir direitinho a orientação, ele consegue reabilitar sozinho. E pacientes minhas de baixa condição conseguiram com ele uma sessão por semana só, fazer um por semana, pós-operatórios, uma que também eu operei, não tinha nada de tendão, não levantava, a gente tinha feito 100 sessões de fisioterapia, 100 sessões, uma clínica boa e grande daqui, e aí com 13 sessões dele, ela voltou, né? Ele postou esse vídeo nesses dias, né? Porque, tá vendo, é orientação, e aí com qualquer ortopedista cairia numa prótese, né? Ou em qualquer outro fisioterapeuta também que não está tão atualizado, daí a importância, né? Que fica focando muito em analgesia, muita terapia manual, não ia resolver o problema da paciente, por exemplo, né? E aí talvez o físico falasse para ela: olha, talvez seu caso fosse cirúrgico, e aí vira mais um cirúrgico, tá vendo? Tendo bons profissionais dos dois lados, o paciente é sempre beneficiado. Com certeza. O que você acha, acho que para finalizar, fica interessante você falar o contrário, né? A gente falando que o médico precisa saber, o que o médico precisa saber, mas o que o físio precisa saber de verdade, né? A gente entende que é importante ter essa conversa aberta, né, de mão dupla, mas o que a gente precisa estar atualizado, né? De medicina. De medicina. Certo. Eu acho que, bom, número um, eu acho que tanto a física quanto a medicina que eu mencionei tinha que entender um pouco mais sobre a nossa mente, a parte de psicologia que a gente não sabe, né? A psicologia, na verdade, é uma área, se não me engano, tá? Desculpa aí se eu estou falando cagado, mas se não me engano é uma área de humanas, inclusive, é considerada humanas, né? A psicologia, não é nem saúde, né? Então, primeiro, tinha que trazer a psicologia um pouco para a saúde, um pouco da neurociência, colocar um pouco de ciência no meio, para a gente entender como que o pensamento do paciente age diretamente no tratamento e saber lidar com isso também, porque a gente não é nem um pouco treinado, né? Então, tanto a fisioterapia quanto a medicina. Fisioterapia, isso é uma crítica. Ainda assim, existem muitos profissionais que ficam focando somente em terapias manuais ou terapias analgésicas e não vai dar bom resultado, né? Não vai dar bom resultado. Aí é uma crítica, né, ferrenha minha. É bom, tem evidência? Tem, para ferramentas, né, como um adjuvante ao tratamento bem mais complexo, que vai desde a educação em dor até prescrição de exercícios, enfim, depende de cada paciente, né? Que mais? Eu acho que, às vezes, entender um pouco de farmacologia básico, né? Só para ver se aquela medicação que o paciente está tomando, porque não é difícil, né? É básico, vai estar atrapalhando ou não no tratamento, né? E, às vezes, muitas vezes, esse pequeno conhecimento evitaria que esse paciente parasse no tratamento ou fosse procurar um outro médico e falasse outra besteira, aí já generalizando aqui. Mas, entende? Se já está fazendo bom tratamento e o fisioterapeuta tivesse pequeno conhecimento a mais e conseguir guiar, não, pode tomar, dona Maria, fica tranquila, manda bala, né? Talvez ajudasse um pouquinho também, né? E eu não sei o como vocês são treinados com relação a, talvez, uma pós-graduação.
de musculoesquelética, imagem. Ver uma radiografia, eu não sei isso eu não sei, mas sempre ajudaria, porque o paciente, depois que pega uma confiança com o físio, ela vai acreditar no físio, vai querer que ele veja o exame de imagem, e se ele não estiver bem treinado, ele pode acabar falando uma besteira, né? E aí, talvez também, se está muito mais no lado musculoesquelético, entender, pelo menos entender como é que funciona, porque são poucos procedimentos, na verdade, né? Como é que é uma prótese? Ver um vídeo de prótese, né? Assistir lá, como é que é o manguito, né? Vou dar um exemplo. Uma físio particular de uma paciente minha mandou uma carta, pediu para ela perguntar qual é o ângulo que eu coloquei a âncora de sutura do manguito. Eu falei, não, é uma pergunta bacana, mas no que isso influencia a fisioterapia? Aí eu expliquei para ela, né? Expliquei tudo e perguntei, mas tá, e no que, com minha curiosidade, no que isso vai mudar a fisioterapia? Eu até expliquei que o ângulo de origem chama Deadman's Angle, que é 45 graus, mas com o passar do tempo viu que isso modifica, então quanto mais perpendicular, mais estável fica, mais a gente acaba colocando deixei detalhado, ó, foi assim que foi feito. Mas não muda nada, né? Até porque a falha do tendão é na interface tendão-fio, né? O mais comum, e não âncora-osso, né? A âncora não fica saindo à toa. Hoje em dia as âncoras são boas, né? Então, enfim, talvez se ela tivesse um conhecimento um pouco mais importante, um pouco maior, né? Porque acaba preocupando a paciente. Você acha que ela ficou pensando? Puta, que ângulo que ele colocou, hein? Será que foi o ângulo certo? Será que vai atrapalhar a minha reabilitação? Entendeu? Então, nada é em vão, né? Nada é em vão. Talvez isso aí que eu ponderasse. Sim. Sobre o exame de imagem, eu lembro que na minha formação teve uma disciplina, obviamente aquela coisa de faculdade, né, que você vê, mas você tem que se especificar. Mas acho que com conhecimentos básicos né, vou falar da radiologia, do ultrassom, que seja, você consegue aprofundar com a prática clínica, mas é, obviamente, sempre importante procurar uma formação sobre isso, mas a gente tem como formação na graduação também, tem essa disciplina de exames de imagem, né? Mas, cara, muito bom, fantástico, acho que... Para mim é uma terapia, eu poder falar umas verdades aí engasgadas, né? Eu tenho dúvida. Eu não fico falando isso com outros médicos, né? Então... dúvida. Bom, deixo esse espaço aí para você dar suas despedidas, deixo o seu espaço para você fazer seu jabá também, não sei se tem paciente, se tem médico, né, você tem fisioterapeuta escutando, ou se quiser falar da sua clínica também, às vezes um fisioterapeuta que trabalha aí perto, algum médico, alguma coisa, bom, o tapete é seu, o tapete vermelho. Valeu. Primeiramente, obrigado mesmo pelo convite, né, de verdade, fico honrado mesmo de ser lembrado, de estar aqui, e também feliz de conseguir falar essas coisas, de verdade, fico muito agradecido. Eu acho que hoje, o que mais... fala um desejo seu, é mais paciente, mas, cara, eu queria realmente tentar o que a gente conseguir fazer para ajudar a melhorar a saúde de maneira geral, né? E como é que na prática agora, o que a gente pode fazer, melhorar justamente o que a gente tentou fazer aqui, a comunicação do médico com o fisioterapeuta, né? Então, talvez, colocar na cabeça do médico vai ser bem mais difícil, tá? O ego deles, né, tem que... Eu falei, Deus tem que baixar a bola desse pessoal aí, para eles, né? Mas o fisioterapeuta também não ficar com raiva, né? Ficar só, né? E aí, cabe ao fisioterapeuta, né, ter a habilidade de lidar com o paciente, né? Mas o paciente acredita mais no médico, beleza, mas se você jogar conhecimento, ele vai acreditar em você. Você pega um artigo científico e fala aqui, ó, segundo a revista tal, né, isso aqui, tá vendo? Pronto, né? Então, se a gente souber estudar, vai ter conhecimento, né? Vai convencer. Então, ou seja, sempre melhorar. Assim como eu estou buscando melhorar sempre, né? Estou indo até para a parte da... Eu estudei psicologia, entre aspas, né? Mas áreas de psicologia, artigo científico, neurociência, agora comportamento humano, fisioterapia, tudo isso para pegar o melhor, para entregar o melhor para o meu paciente, né?
E aí vem um adendo, entregar o melhor quer dizer que eu reabilito ele sem operar, ou seja, tudo isso para eu ganhar menos dinheiro, tá? Então, pode parecer um blá, 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 mas, velho, vamos tentar reacender o porquê que a gente faz isso, né? A gente faz isso para tratar pacientes, para fazer o bem para a pessoa. Cara, e não tem profissão melhor no mundo. A gente ganhar dinheiro fazendo o bem, entendeu? Ganhar dinheiro fazendo o bem. E não vendendo coisas necessárias para o povo, né? Grandes corporações que só faz cagada. A gente está aqui olhando para o olho do paciente, falando, velho, deixa comigo, eu vou te curar, né? Isso é muito gratificante. E aí, fazendo isso, você vai ter motivo para estudar mais. Estudando mais, você vai aumentar seu ticket médio. E eu garanto que na frente, e assim eu espero, porque para mim eu ainda estou esperando, vai vir dinheiro. Mas é isso aí, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado de verdade, pela oportunidade, por deixar eu falar essas coisas aí. Eu que agradeço. Então, valeu, Mauro. Valeu, galera. E até a próxima. Valeu.